Olá, meus irmãos amados, graça e paz, tudo bem? Que saudade de vocês, nosso tempo. Bom, essa semana matamos um pouquinho a saudade de alguns irmãos, estivemos levando a ceia na casa de alguns e foi muito bom. Vamos à nossa lição de hoje, lição 12, uma lição, eu acho, uma das mais fortes dessa revista. A graça triunfa sobre nossas precipitações, Juízes 11, 29 a 40. Eu não vou ler o texto, você estude aí, pegue a Bíblia, estude aí com a sua família, leia o texto e outros que eu vou passar aqui, para que o vídeo não fique muito longo, até porque minha internet só a graça, eu estou com problemas e para mandar um vídeo longo não tem condições e fica difícil. Então vamos lá. A graça triunfa sobre nossas precipitações. E aí, tem um videozinho que eu não vou colocar, é curtinho, não vou colocar o link porque vou contar. O sujeito está numa ilha, uma ilustração, para falar de precipitação. O sujeito está numa pequena ilhazinha e há dois coqueiros, um perto do outro. E ele está lá no desconforto terrível para dormir, ou dorme em cima das pedras, lá esticado no chão, ou encostado num coqueiro. E de repente, quando ele acorda de uma soneca, ele vê um baú boiando no mar, perto dele, e ele vai tentar pegar o baú. E um tubarão está ali rondando e ele fica desesperado, não tem coragem de entrar na água. O que ele faz? Sei lá, ele tem lá um serrote lá, vamos lá, ele derruba o coqueiro, faz uma ponte para chegar no baú. Ele vai por cima do coqueiro, abre o baú, quando tira dentro do baú, o que tem no baú? Uma rede. Ele precisava dos dois coqueiros, ele derrubou um, continua na mesma situação, vai ter que dormir encostado no coqueiro único agora. Nem opção de escolha ele tem mais. É uma ilustração para falar de precipitação. Agora eu te pergunto, quem de nós na vida não é precipitado, não foi precipitado, não se precipita em algum momento? Hein? Diz para mim. Todos nós cometemos precipitações e às vezes elas trazem consequências terríveis, como foi o caso de Jefté. Né? Jefté é um sujeito... Essa história é uma história assim tremenda. Se você ler o capítulo 11 de Juízes, do verso 1 a 11, você vai ver a história de Jefté. O cara era filho de Gileade com uma prostituta. E Gileade teve outros filhos com a sua mulher verdadeira. Então, quer dizer, a família já era disfuncional. Os filhos verdadeiros de Gileade, né, com a esposa dele, natural, expulsaram Jefté de casa. Você não faz parte da nossa família, você é filho da outra lá, então você não vai ficar com a nossa herança não, mete o pé. E ele virou bandido. E ele juntou um bando lá e provavelmente viviam de assalto, de coisas, sabe, ilícitas. E preste atenção quem é que Deus vai chamar e capacitar para fazer sua obra. Veja aqui a autoridade de Deus. Veja aqui a questão da que tem gente que acha que é escolhido por Deus porque fez por merecer. Deus escolhe quem ele quer. Deus escolheu um bandido com sua trupe de bandidos, com sua gangue, para salvar o povo de Israel, e povo idólatra. E Deus o capacitou. E por outro lado, essa lição mostra também, esse texto mostra também o seguinte: ele foi escolhido. Só que Deus permite que o sujeito faça aquilo para que ele foi escolhido de forma correta, de forma aceitável, de forma que agrada a Deus, da segunda vontade de Deus ou segundo a sua própria vontade. Deus o capacitou para ir lá com a coragem que ele tinha, que Deus já tinha dado antes para ele, vencer, né, ali aquele povo que estava oprimindo Israel, mas ele não precisava ter jurado. Ele não precisava ter feito aquele juramento de entregar sua filha, porque isso nem era aceitável diante de Deus. O sacrifício era abominável. Por outro lado, lá em Números 30, diz que depois de ter feito a promessa, o voto, agora era obrigado a cumprir. Então o que a gente tem que fazer com Números 30? Eu vou fazer votos, se eu tenho que cumprir, eu preciso então ponderar muito bem antes de fazer, porque se eu fizer eu vou ter que cumprir. E mesmo assim, como em outros textos, se bem que ele não tinha a Bíblia, né? No tempo do juiz a Bíblia, a Torá tinha sumido, mas ele poderia ter substituído a filha por um outro sacrifício. E outra lição que nos traz é o seguinte: porque ele foi derrotar os amonitas.
né, cujo Deus era Quemos, e ele faz justamente com a filha dele, ele faz uma promessa e depois cumpre essa promessa, sacrificando a filha dele, que era justamente um dos sacrifícios para agradar ao Deus Quemos. E isso, meus irmãos, nos traz para um outro pensamento, que é aquele de que nós fazemos votos a Deus, ou queremos oferecer coisas a Deus para obter a graça de Deus. Isso é coisa de idólatra. Isso é coisas que os deuses pagãos, que na verdade não são deuses, cobram. Então as pessoas faziam suas oferendas e fazem até hoje para agradar, para buscar a aceitação do Deus, para buscar um benefício do Deus. E essa prática, quando nós fazemos, e a gente faz muitas vezes a gente vê aí crentes fazendo isso, é uma prática idólatra. Porque o nosso Deus, ele não precisa que nós façamos alguma coisa para ele responder favoravelmente a nós. É ele que nos escolhe. Nós devemos sacrificar a Deus a nossa submissão, sabe? Sem tirar toda a nossa arrogância. O nosso desejo de sermos, sabe, autossubsistentes, de sermos independentes. É submissão, é submeter. Esse é o sacrifício que Deus quer, que nós nos submetamos a Ele. Então, não é eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Eu lembro do meu tempo de católico, as promessas que fiz. Uma vez meu filho nasceu em São Paulo e teve um problema de saúde, praticamente Deus o tirou da morte. E fizemos uma promessa de levar uma vela do tamanho dele à Aparecida, para pagar uma promessa parecida. E aí terminamos vindo morar aqui no Rio, e daqui nós fomos um dia, eu, minha esposa e ele, lá em Aparecida, levar aquela vela. Ora, isso é um sacrifício de tolo. São promessas assim, tolas, porque Deus é quem faz as coisas, e Ele não faz porque eu agrado, porque eu vou dar alguma coisa a Ele. Ele faz pela sua misericórdia. É a sua graça que triunfa sobre todos os nossos erros, medos, transgressões, pecados, rebeldia, precipitações. Então nós sofremos as consequências quando agimos precipitadamente. Provérbios 19:2 diz que não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então que a gente possa ter, sabe, meus irmãos, paciência, sabe, busquemos o conhecimento de Deus. Um dos maiores, quando mais se peca, quando mais se erra contra Deus, é por falta de conhecimento. Às vezes as pessoas estão fazendo de boa vontade, provavelmente ele fez de boa vontade, mas ele não tinha o conhecimento, não parou para ponderar. Então, você vê que ele toma umas atitudes até boas. Você vê lá de 1 a 11, não, aliás, no texto da revista mesmo, do 29 a 40, ele manda mensageiros primeiro para o rei Amon. Ele não quer declarar logo uma guerra. Primeiro ele faz os israelitas que tinham expulsado ele prometerem que ele seria chefe deles, ou seja, seria um juiz. Ele manda mensageiros a Amon tentar pacificamente acabar com o problema, resolver o problema, né, de forma pacífica, não é isso? A resposta é dura, então ele declara guerra, e aí ele faz esse voto desnecessário, e na volta ele ainda joga a culpa sobre a filha. Então, assim, ele poderia ter parado para ponderar agora e entender que esse Deus, porque mesmo que ele não tivesse ali a Torá, mas ele tinha uma cultura sobre isso, que provavelmente ainda tinha chegado ali, sobre o Deus verdadeiro, sobre as vontades de Deus, e o próprio Espírito Santo que havia capacitado ele aí vencer aquela guerra, o orientaria no que fazer. Mas ele não toma essa atitude, ele vai partir para cumprir. Ele tem na cabeça isso, aquele legalismo. Não, eu prometi, eu tenho que cumprir. Palavra dada, palavra cumprida. Mas uma das coisas que nós crentes precisamos aprender é voltarmos atrás quando reconhecemos que erramos. Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. A Bíblia diz isso. Mas quando nós perseveramos na ignorância, então aí as consequências virão. Então se eu ou você tomarmos uma atitude precipitada e vermos que isso está levando a sérias consequências, isso está trazendo resultados graves, nós devemos parar, ponderar, e não importa o que temos falado, nós devemos voltar atrás.
Não importa o que temos prometido, nós podemos e devemos voltar atrás. É muito melhor voltar atrás, pedir perdão, se arrepender, mudar de pensamento, do que continuar no erro só para cumprir uma palavra dada lá atrás. Se a palavra foi errada, se a palavra não foi verdadeira, se o voto foi precipitado, que a gente pare, reflitamos e voltemos atrás e façamos a vontade de Deus, porque essa é perfeita. De qualquer forma, a graça de Deus ela vai prevalecer sobre as nossas precipitações, porque é Deus quem nos chama, foi Deus quem nos chamou, quem nos convocou, mas assim mesmo nós teremos consequências, sofreremos consequências. Jefté foi um juiz, está registrado na Bíblia, né? O que ele fez pelo povo de Deus, escolhido pelo povo de Deus, não foi pela sua bondade e sua capacidade. Se havia alguma capacidade nele, foi porque Deus colocou, foi porque Deus o dotou disso. Mas ele sofreu a perda da sua filha, sacrificou a sua filha. Imagina o sofrimento. Você lê o sofrimento da sua filha, da filha dele, a gente dá vontade de chorar. A menina se desespera porque passou 2 meses sofrendo e eu imaginei lendo o texto que ele também deveria ficar sofrendo. Ela diz, eu me permita ficar 2 meses perambulando por aí com as minhas amigas, me lamentando por não jamais poder ser esposa, jamais poder formar uma família. A pessoa, que desgraça na vida de um homem que é um homem de Deus. Imagina, às vezes a gente vê dentro da igreja pessoas assim, sofrendo por coisas que fazem, que não são segundo a vontade de Deus. São pessoas que estão ali, sabe? Se dizem de Deus, leem a Bíblia, praticam coisas segundo a vontade de Deus, mas tem alguma coisa que está atrapalhando. Tem alguma coisa que não encaixa, que não bate, que não é segundo a vontade de Deus. E elas perseveram naquilo. Quantas vezes eu vejo isso? Quantas vezes, às vezes eu falo isso, sou duro na igreja, na pregação, nas palavras, porque eu sei que tem pessoas que estão fora da vontade de Deus. Suas ideias, suas atitudes são precipitadas, não são sábias, não são voltadas para a vontade, não são baseadas na verdade bíblica. São dos seus pensamentos, dos seus corações. São ideias que nascem em sua mente. Eu vou fazer isso e vai agradar a Deus. De forma nenhuma. Deus está dizendo, eu não quero isso. Eu não quero sacrifício de tolo. Eu quero que você se submeta a mim. Então, amados, que nós possamos nos submeter ao Senhor na glória. Porque de uma forma ou de outra, nós vamos fazer a vontade dele. Só que, em alguns casos, nós vamos sofrer consequências porque vamos fazer de forma errada, de forma insana e precipitada. Amém? Deus possa abrir nossos entendimentos, que Deus possa nos capacitar com sabedoria para tomarmos as atitudes certas nos momentos certos e que essas atitudes e vontades nossas sejam as vontades de Deus. Amém? Deus abençoe seu dia, sua semana, em nome de Jesus.